Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta, esse é o canal Mimissaura, eu sou a Michele e hoje a gente vai começar o episódio 5 da série A Minha Vida de Milagres. Então, da última vez que a gente se encontrou, eu estava contando para vocês que eu tinha sido aceita na Columbia University para fazer o meu bacharelado e tinha ganhado uma bolsa de estudos integral para a Columbia. O que eu considerei como sendo o primeiro grande milagre, né? Se bem que a gente pode se questionar se o Green Card não foi um milagre também, se o casamento não foi um milagre, mas enfim, eu deixo para vocês me falarem o que vocês acham nos comentários. Por enquanto, vamos considerar a Bolsa de Estudos na Columbia como o primeiro dos milagres, né? Quando eu saí da Califórnia, eu tive que vender tudo. Eu vendi tudo o que eu tinha. Só levei minhas roupas, meu computador, minha televisão, vendi meu carro. Eu tinha batido o carro, então não consegui muito dinheiro para o meu carro, mas enfim, é a vida, né? Porque não vale a pena você ter carro em Nova York, é muito caro você pagar estacionamento, é muito caro, é muito ruim de parar, sabe? E aonde que eu ia usar o carro? Para que eu ia precisar do carro se eu morava do lado do metrô? E em Nova York o metrô é 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele não para o metrô. Então eu tinha bolsa para fazer a faculdade, só que não cobria a ajuda de custo, quer dizer, como é que eu ia viver, né? Como é que eu ia comer, como é que eu ia pagar aluguel, essas coisas. Primeiro que eu fui morar num alojamento da faculdade, significa que é mais barato do que você alugar um apartamento em Nova York, ou mesmo alugar um quarto em Nova York, sabe? Então eu estava morando perto da faculdade, em Manhattan, e no alojamento da faculdade, para cobrir os meus gastos, eu tive que fazer o que a maior parte dos americanos fazem. Eu fiz crédito estudantil para cobrir o meu custo de vida, sabe? Porque a carga horária era bem pesada na faculdade. E era muita coisa para estudar, era muito pesado, era muito difícil conseguir estudar em período integral. Quando eu falo período integral, não é da manhã até a noite direto, são aulas espalhadas durante o dia. Então fica difícil você ter um outro emprego em paralelo, entendeu? E eu já estava com 32 anos, se não me engano, quando eu fui para a Columbia, e eu queria terminar a faculdade logo para poder começar a ganhar um pouco mais. Mas eu continuei fazendo os bicos, porque você pode fazer bico enquanto você está estudando, né? Então eu fiz bico de pesquisa, eu trabalhei como pesquisadora, assistente de pesquisa para uma professora de História da Arte, e também fiz ainda um último trabalho como correspondente estrangeiro, um jornalista correspondente estrangeiro para a revista Atrevida. Eu fui cobrir o show do One Direction. Pois é, me pagaram para cobrir o show do One Direction. E aí eu tinha que economizar bastante dinheiro, né? Na faculdade eles te dão, você tem o seu coordenador, você tem o coordenador financeiro, então ele te ajuda te ensina a fazer os cálculos, como é que você organiza o seu dinheiro, onde que você pode economizar, isso e aquilo, sabe? Tem um suporte muito grande. E eu para comida, por exemplo, em Nova York tem esses carrinhos, principalmente ali perto da minha faculdade, tem esses tipo, sabe, food truck, esses carrinhos de comida, né? E tinha bastante comida halal, que é a comida muçulmana, né? Preparada de uma certa maneira específica que eu não sei, mas eram os carrinhos halal. E todo mundo na faculdade sabia que era bastante comida e era barato. Então eu pegava uma marmita, vou chamar de marmita, mais parecido, uma marmitona, que era arroz com carne ou falafel e uma salada e com aquele molho branco que eles põem. Não é o molho branco que a gente conhece no Brasil, é um outro molho branco que é bastante comum em comida árabe, que é uma delícia, e era um monte de comida.
Então, era por $5 só. O que eu fazia para economizar? Eu comia metade no almoço e comia a outra metade na janta. Assim eu economizava o dinheiro, porque aí rendia mais. E aí eu morava num alojamento, então tinha uma cozinha comunitária e dentro do meu quarto tinha uma mini geladeira, né? Eu comecei a preparar, eu comprei uma dessas mini panelinhas de arroz, de preparar arroz, sabe? Igual japonês tem muito, só que a que os japoneses usam é maior. Eu comprei uma pequena porque eu morava num lugar bem pequeno, era um quarto com um banheiro. Graças a Deus eu tinha um banheiro particular, era só meu. Por que eu estou contando a panelinha de arroz? É porque eu usava aquela panelinha para fazer quinoa, eu comprava uns leguminhos, às vezes congelado, às vezes leguminho que eu cortava mesmo, mas se não me engano, se eu me lembro bem, o congelado não era caro. Eu ia no Trader Joe's, que é um supermercado que é mais barato, na Califórnia eu sempre ia nele, tem umas coisas boas, ele é barato. E eu ia no Trader Joe's, e então eu pegava o metrô, levava minha mochila e comprava as coisas que eu precisava comer lá. Inclusive, eu fazia bastante quinoa com legume congelado dentro daquela panelinha de fazer arroz, panela elétrica de fazer arroz. Dá para você fazer legume no vapor, dá para você fazer arroz, dá para você fazer quinoa com legume. Eu fazia quinoa com legume, lentilha com legume, fazia arroz ali, e aí assim eu ia me alimentando, tá? O que eu estava estudando? Eu estava estudando história e neuropsicologia. Eu gostava bastante de história mesmo, né? Tanto que na USP eu estava fazendo história também, sabe? E aí eu resolvi continuar fazendo história, só que nos Estados Unidos você pode se formar em mais de um diploma ao mesmo tempo. Então eu ia fazer um duplo diploma, um diploma em história e um outro diploma em neuropsicologia. Então eu comecei a estudar psicologia e neurociência. Eu fiz um ano dos dois. Adorava, amava, nossa, amava. Aí, em 2012, no início de 2012, eu fiz um curso de Segunda Guerra Mundial, mas que era focado em memórias da Segunda Guerra Mundial. Eu achei muito interessante. Esse foi, inclusive, o primeiro momento, meu primeiro interesse na Coreia. A primeira coisa que me interessou, que foi assim, a primeira vez que eu realmente pensei na Coreia do Sul, foi quando eu fiz esse curso, por causa das mulheres de conforto. Foi nesse curso que eu aprendi sobre elas, a história coreana das mulheres de conforto da Coreia. Mas essa é uma história que eu vou explicar melhor, com mais detalhes, nos vídeos do Mochilão na Ásia, especificamente nos vídeos do Mochilão na Coreia. Aí, enquanto eu estava fazendo esse curso, eu comecei a pensar, bom, o que eu vou fazer como mestrado, né? Eu vou fazer história, vou fazer neurociência, vou fazer jornalismo. Estava na dúvida, mas eu tinha uma ideia de projeto de pesquisa. Eu pensei, de repente eu consigo uma outra bolsa de pesquisa para me ajudar financeiramente, né? E aí eu fui conversar com a minha professora dessa matéria. Ela falou assim, faz um projeto, vamos ver se é possível pedir alguma bolsa, algum auxílio para a bolsa de pesquisa, né? Então eu preparei um projeto de pesquisa histórica. E nessa época apareceu uma oportunidade. A Columbia tinha acabado de lançar um programa de pesquisa acadêmica na França. E eu estava andando pelo corredor, eu via uma plaquinha assim, uma plaquinha assim pequena, não era uma plaquinha gigante, não, uma plaquinha pequena, olhei assim, programa de bolsa de pesquisa acadêmica na França? O que será isso? Aí tinha o horário da reunião, eles iam explicar. Aí fui lá, né? Ai, que legal, que será? E precisava fazer tinham poucas vagas, tinham 6 vagas, era um programa piloto, eles nunca tinham tentado isso antes. A ideia do programa era você ensinar aluno de bacharelado, aluno de graduação, a fazer pesquisa de nível de mestrado. Essa era a ideia do programa. E aí você ia também fazer algumas aulas especiais num tema específico, além das aulas que você ia assistir na faculdade aqui na França, você ia fazer a pesquisa, além da pesquisa você ainda tinha umas aulas específicas sobre um tema
que ia ser revelado depois. Então então precisava se inscrever e e propor uma pesquisa. E eu já estava com a pesquisa, a proposta de pesquisa pronta, porque já era uma coisa que eu já estava pensando em fazer. Eu fui aceita no programa, eu e mais 5 pessoas, nós viemos em 6 alunos, né? Cada um em uma área, eu era a única da área de história. E eu resolvi fazer sobre história francesa, obviamente, né? Então, meu projeto foi aceito, só que precisava falar francês. Os meus colegas já faziam um curso de francês. Eu não falava eu não falava nem bonjour. Bonjour é bom dia. Não falava nem bonjour. Então, assim, eles falaram, a gente tem que dar um jeito nisso. Aí eles pagaram para mim no verão, um verão americano, que é junho, julho, agosto. Me pagaram um curso do final de junho até o início de agosto, numa faculdade lá do Vermont, é uma faculdade que é especializada em línguas. Inclusive, o Serviço Secreto americano, quando eles têm que aprender língua muito rápido, eles vão para lá, porque é imersão, você fica imerso 24 horas por dia, por mais de um mês, naquela língua. Você só fala naquela língua. Mesmo se você começar do zero, e funciona realmente. Só que você tem que continuar praticando, né? Então eu fui para lá, para mim foi de graça, a faculdade pagou, a Columbia pagou. Eu fui lá para Vermont e fiz o curso de um mês e pouco. Fiz uma amiga colombiana, que tenho muita saudade dela. Ela era ótima, a irmã dela estava morando aqui em Paris. Ela falou quando foi para Paris e procurar a irmã dela, tal, porque quando você chega e você não conhece ninguém, você precisa, né, de uma rede de apoio. Então fiz o meu curso e voltei para Nova York. Só que eu não tinha oportunidade de usar o francês que eu aprendi. Eu estava num nível básico ainda, eu não aprendi assim, eu não fiquei fluente um mês. Eu aprendi o básico do básico para me virar. Só que eu não usei durante 5 meses. Olha, eu voltei no início de agosto e cheguei na França em janeiro de 2013. Então eu fiquei uns 5 meses sem tocar no francês, nem passar perto, quer dizer, você esquece se você não usa, né? Mas aí tudo bem, né? Aí chegou o final de 2012, eu voltei para o Brasil, porque sempre eu voltava para o Brasil, tentava voltar para o Brasil para o Natal, para passar o Natal com a minha família, né? Como que eu conseguia isso? Com o parco dinheiro que eu recebia, o meu crédito educativo, nos Estados Unidos, ele funciona assim: a escola diz o quanto que custa o custo de vida ali naquele local, e aí você pode emprestar o dinheiro equivalente ao custo de vida ali. Então eles levam em consideração livro, comida, alojamento, médico, que você precisa de dinheiro para comprar uma roupa, transporte, essas coisas. Eu não comprava roupa. O dinheiro que eles tinham calculado para comprar roupa, dentista, essas coisas, eu guardava para poder ir para o Brasil ver a minha família. Eu economizava esse dinheiro para poder ver a minha família. Assim, a parte de assistência médica, a Columbia me dava, fazia parte da minha bolsa, assistência médica, mas não cobria dentista, se não me engano, mas assistência médica cobria. Então, além de ter o centro médico da Columbia lá, tinha o centro médico da Escola de Medicina, mas tinha um outro centro médico para atender os alunos ali no meu campus. Então, assim, eu estava coberta nessa área de saúde. Então, fui para a França, fui para o Brasil em dezembro, e do Brasil vim direto para Paris no início de janeiro de 2013. Será que a gente considera milagre também eu ter conseguido a bolsa para vir para Paris? Acho que dá para considerar milagre, não dá, gente? O que vocês acham? A continuação sobre a vida na França, como foi a chegada em Paris, como foi a vida na França, o que aconteceu, porque houve uma reviravolta na minha vida. Eu acabei, por causa dessa minha viagem para a França, eu acabei decidindo não estudar neuropsicologia, eu abandonei a neuropsicologia. Uma coisa me fez mudar de ideia enquanto estava na França. Então,
No próximo episódio, gente, eu vou contar para vocês como foi a minha chegada na França pela primeira vez, sem falar francês, porque naquela época eu não estava falando francês ainda, eu tinha esquecido tudo que eu tinha aprendido no curso de imersão, o que aconteceu que me fez ficar mais tempo do que eu tinha planejado ficar e mudar de curso, quer dizer, história eu mantive, mas abandonar a neuropsicologia, os dilemas que aconteceram naquele ano, muita coisa aconteceu no ano de 2013, mas isso vai ser assunto para o próximo episódio, tá ok? Então, gente, muito obrigada por ficar comigo até o final. Dá aquela força pro canal, bota aquele joinha, curte o vídeo, se inscreve se você não for inscrito ainda e compartilha e bota os seus comentários, que eu gosto de ler, eu gosto de ver o que as pessoas têm a dizer. Eu queria saber se vocês acham que ter a bolsa para vir estudar na França também pode ser considerado milagre. Eu não contei ganhar uma bolsa para estudar na França, para vir fazer pesquisa na França, como milagre, mas de repente eu estou errada, né? De repente eu deveria contar como milagre. Vocês me digam então no comentário o que vocês acham. Conta como milagre ou não conta? Muito obrigada, gente. Até o próximo episódio. Tchau! Gente, muito obrigada pela audiência. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal se você não for ainda inscrito. Valeu, gente!